Domingo, 26 de fevereiro. O Fantástico fala da tragédia no litoral norte de São Paulo. Parece que encontraram uma vítima. São histórias de dor e também de solidariedade. Perdemos muitos amigos, estamos precisando de muita ajuda. Os repórteres do Fantástico, Maurício Ferraz, Renato Ferezin, Eduardo Apolinário e Daniel Veras, passaram a semana acompanhando as buscas. E conseguiram imagens inéditas do mar de lama que causou destruição e mortes. Aí, essa aumentou. Foi o maior temporal já registrado no Brasil. Uma tragédia devastadora que atingiu o litoral norte de São Paulo no fim de semana passado. Como era carnaval, muitos turistas estavam na região. Tá doido, pô. Ó, cê é louco, gordão. Estas são imagens exclusivas do local mais castigado pelas chuvas, a Vila do Saí, em São Sebastião. A tempestade começou por volta das 2h30 da madrugada de domingo. 2 horas depois, pessoas eram arrastadas pela enxurrada. Repare que, neste momento, cai o portão de uma casa. Moradores correm tentando escapar da lama, dos entulhos e deste carro. A enxurrada fica represada por poucos segundos e depois desce com toda a força. Na sequência, as casas ficam sem energia elétrica e as câmeras de segurança param de gravar. No dia seguinte, o Fantástico foi para a região em um helicóptero do Exército. São mais de 14 aeronaves como essa sobrevoando o tempo todo o litoral de São Paulo. Algumas levam mantimento, outras buscam vítimas. A gente está sobrevoando uma área onde teve um deslizamento. A encosta toda praticamente desceu. É impressionante, até parece que o morro foi arranhado olhando aqui de cima, né? Na chegada, tivemos uma ideia da dimensão da tragédia. Ali na ambulância são 7 vítimas que foram resgatadas, infelizmente sem vida, e agora vão ser levadas para a cidade de São Sebastião, de onde nós decolamos agora há pouco. Depois do desembarque, fomos logo ao ponto mais atingido pelo desastre, a Vila do Saí. Muitas coisas perderam, roupa, mas a gente está salvando o que dá. Coelhinho sobreviveu. Graças a Deus, né? A gente vai levar. Aqui é um lugar de gente simples que fica na encosta da Serra do Mar. Essa é uma casa que estava fechada. Agora o morador abriu para ver como é que estava. Olha só a situação. Na segunda, havia relatos de muitas vítimas ainda nos escombros e as buscas se concentraram nesse local. Minha irmã está desaparecida dentro do dia da chuva. Ela saiu para buscar o filho dela e não voltou. Eu vim atrás dela e não consegui achar mais ela. Ali tem voluntários, exército, os bombeiros, todo mundo tentando localizar as vítimas, né? É impressionante. Ficou tudo destruído. Andando pela vila, encontramos este bombeiro civil. No domingo, ele ouviu o choro de uma criança dentro de uma casa, que ficou destruída pela enxurrada. Estava em cima do colchão e uma viga de concreto em cima e uma parede. A criança foi retirada com vida, sem ferimentos. Mas uma mulher não sobrevive. E a mulher não dá pra fazer nada, não? A mulher tá morta, senhor? A mulher tá. Na segunda, dia da nossa chegada, e na terça, continuava o perigo de novos deslizamentos. A água barrenta ainda escorria pela casa da dona Domingas, de 74 anos. A filha dela
morreu no desmoronamento. O que podia carregar, a idosa colocou dentro dessa mala. Eu vou dormir na festa, por aí. Tudo aqui debaixo é entulho. Uma casa que desabou. E continua descendo muita água do morro, que deixa tudo muito perigoso, né? Tá tudo destruído, a impressão que dá que caiu uma bomba aqui, né? As pessoas que tiveram as casas destruídas ou interditadas foram acolhidas por amigos e parentes, ou foram encaminhadas para abrigos improvisados. As pousadas estão fechadas e o único local para dormir vai ser aqui nessa escola. Passamos a semana inteira na região, navegando pelo litoral de São Sebastião, e olha que nós navegamos só um pequeno trecho. Eu contei 60 deslizamentos. Esse é um dos pontos. Olha só a situação dessa casa. Faltou muito pouco para não descer tudo com o barranco. Agora nós estamos chegando em um dos pontos onde a Rio Santos foi interditada. Na Vila do Saí, seguimos o caminho da destruição. O deslizamento teria começado nessa encosta. Dá para ter uma ideia da força que veio essa terra, né? Veio arrastando tudo. A casa do Manuel fica bem perto do morro. O meu vizinho que trabalhava comigo morava aqui. Morava ali, ó. Morreu. A enxurrada passou pelo quintal do mestre de obras. Por sorte, não atingiu a casa dele. Chega a ser assustador ver isso aqui, porque o Manuel estava com a família nesse canto, e aqui, ó, virou um abismo. O Apolinário vai mostrar. E por pouco a casa dele também não foi levada. Esta semana, a chuva foi e voltou várias vezes, o que atrapalhou as buscas pelas vítimas. A água desce e vai alagando todas as ruas. O Corpo de Bombeiros trabalha ainda na esperança de achar alguém com vida. Mas é lógico que com o passar do tempo e a gravidade, muita lama, a possibilidade ela vai diminuindo. E qual a diferença entre buscar sobreviventes de um deslizamento e de um terremoto? Um pouco diferente de colapso estrutural, onde você tem a possibilidade de ter bolsões de ar, o soterramento, ainda mais que esse volume de água, volume de lama, é menor a chance. Na terça, 2 dias depois do temporal, 2 primas de 7 e de 8 anos foram resgatadas com vida, mas em estado muito grave. Múltiplas fraturas, múltiplas lesões, elas tinham esmagamento de membros inferiores. Elas foram levadas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para um hospital de São José dos Campos. A nossa missão vindo para o litoral norte era essa: resgatar vítimas, que já tiveram um primeiro atendimento aqui no local crítico, e levar até um hospital para um suporte melhor. As primas sobreviveram, já os pais de uma delas morreram nos escombros. Até sexta-feira, foram feitos mais de 40 resgates pelas equipes do Águia. Aqui o Corpo de Bombeiros e o pessoal do Exército tentam localizar 2 vítimas e acabaram de encontrar 2 celulares, o que para eles é muito importante, porque significa que essas vítimas já estão muito próximas. O resultado das buscas: havia mais pessoas soterradas nesse local. 7 corpos foram encontrados aqui. Uma dessas vítimas era a faxineira Jailda de Jesus, de 37 anos. Desde os 24, morava na Vila do Saí. Ela deixa 4 filhos. Acompanhamos também a angústia do Márcio. Ele aguarda notícia dos pais. E desceu o barro daqui, de cima, que levou a casa aqui debaixo dos meus pais. Teus pais, a busca aí? É pelos meus pais. Espero encontrar meus paizinhos para dar um enterro digno para eles. 2 dias depois da tempestade, os corpos foram encontrados. A cozinheira Neuza Silveira tinha 77 anos. O zelador, Mário, 85. O casal morava na Vila do Saí havia 37 anos. Eles tiveram 5 filhos. Você não vai ver mais aquelas pessoas, né? Só vai ter as lembranças boas delas agora. Assim que chegamos aqui, esta mulher nos chamou a atenção. A Renata ajuda nas buscas e se desdobra distribuindo água. Amigo, você consegue colocar essas aqui no freezer aí? Ela é funcionária da Prefeitura de São Sebastião.
trabalha como servente de Na pedreiro. hora que eu cheguei de manhã, o pessoal tava sem água, sem nada. No meio de tanto sofrimento, tanto esforço, vimos muitos outros exemplos de solidariedade. Muitos remédios. São doações que chegam a todo momento. Nós temos água, carne, cestas básicas, roupas. E quem perdeu quase tudo também ajuda. Quem que será que é dessa casa? Nossa. Eu. Você tá brincando? A enxurrada invadiu a casa e a lama encobriu os carros. Esse é o carro da senhora. Olha onde a água chegou. Agora a gente vai tentar tirar as coisas do freezer, porque tá muita gente precisando. Aí a gente vai tentar ajudar. Destruído. Até porque a gente ganhou muita coisa dos nossos patrões e tá tudo em freezer já, protegido, né? E a gente tá pegando pra doar as pessoas agora. Foi a câmera de segurança da casa delas que gravou as imagens que mostramos no início desta reportagem. A casa fica a 1,5 km da encosta que desmoronou. Foi desesperador. A água saiu empurrando, entrou um bebê. Trouxeram de mão em mão, entrou a mãe desesperada atrás. Todas as pessoas que aparecem nessas imagens sobreviveram. Este casal de turistas estava numa pousada. Eles saíram desesperados, gritando, pedindo para ligar para o corpo de bombeiro, para a polícia, que o morro tinha desmoronado e tinha caído em cima de toda a família deles lá, só tinha sobrado eles. Para ajudar nas buscas e na reconstrução do litoral norte, o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula prometeram unir esforços. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas: vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Nessas horas a gente tem que ser sinergia de todas as esferas, federal, estadual, municipal, independente de qualquer corrente, qualquer coisa. E com isso a gente mitiga um pouco o sofrimento da população que foi atingida. Qual o futuro dessas pessoas, governador, que perderam tudo? A gente vai dar o suporte para que essas pessoas possam recomeçar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir habitação em áreas planas, em áreas que não estejam suscetíveis a deslizamento, para que a gente possa fazer a remoção. Segundo o governo do estado, a Defesa Civil emitiu alertas desde quinta-feira, 16 de fevereiro, 3 dias antes da tragédia, avisando a população e as prefeituras sobre as chuvas que atingiriam o litoral. Os primeiros avisos foram publicados nas redes sociais e na sexta, dia 17, ainda de acordo com o governo, foi enviada a primeira mensagem de texto via SMS, alertando os usuários cadastrados na Defesa Civil. O senhor acha que teria como evitar uma tragédia como essa? Por mais que você use os mecanismos que estão disponíveis no momento, você percebe que esses mecanismos não estão sendo eficientes. Então a gente precisa de mais mecanismos, cada vez mais mecanismos, porque esses eventos climáticos extremos, eles vão ser cada vez mais recorrentes. O privilégio da gente estar aqui com vida. Somos um privilegiado por Deus, essa é a verdade. A Vila Saí tem cerca de 3.000 moradores. A minha vida é aqui. Eu não me vejo em outro lugar. Eu conheço todo mundo aqui, de ponta a ponta. Eu moro aqui desde os 8 anos de idade, eu tenho 44 anos. Renata não vai descansar até o fim das buscas. Já vai? A Renata, levando água de novo. Não, obrigado, obrigado. Eu quase não consigo acompanhar o trabalho dela. Onde ela consegue tanta energia, hein? É a força da vida, da fé. É isso que faz bem. Amém. Obrigado. Que hora que a gente desabar, amigo. Eu tô pedindo força pra Deus, né? Porque eu sei que na hora que a ficha cair mesmo, todo mundo vai se abraçar e vai chorar muito, muito, muito. E a gente vai ficar muito tempo de luto. E olha, o repórter Marcelo Canelas vai mostrar agora como a ocupação urbana sem planejamento abriu caminho para essa tragédia. E porque nesse pedaço de paraíso a rodovia Rio Santos é um símbolo da desigualdade.
que tanta gente submetida a isso? O que explica ter o caos como vizinho? Nossa, velho, olha lá, cara. Meu Deus do céu, gente. Vai. Meu Deus! Como havia tanta casa no rastro da lama? Levou a casa aqui embaixo com gente, cara. Levou todo mundo, meu Deus. Serra do Mar tem uma camada de solo que não é muito profunda. Quando chove, a água se acumula na copa das árvores e aumenta a sobrecarga sobre esse solo. E aí desliza de tempos em tempos. Quer dizer, é a formação geológica mesmo da Serra do Mar. É a formação geológica da Serra do Mar. Então essas casas que a gente está vendo aqui atrás não deveriam estar aqui. Não, de jeito nenhum. Mas foi exatamente o que aconteceu a partir dos anos 80 nos municípios do litoral norte de São Paulo, com o crescimento da ocupação urbana. Bairros populares se multiplicaram nas encostas da Serra do Mar. Algo que preocupava o Ministério Público desde 2009. Em 2021, a promotoria chegou a fazer um alerta dizendo que a situação da Vila do Saí, em São Sebastião, local mais atingido pela chuva do último carnaval, era uma tragédia anunciada. Isso era de conhecimento das autoridades, havendo até sentenças condenatórias já definitivas, obrigando o município a fazer essas remoções. E essas remoções, no entanto, não têm sido feitas, não obstante a insistência do trabalho do Ministério Público. Em nota, a Prefeitura afirma que o problema vem de gestões anteriores, que a atual gestão teve recursos negados pelos governos federal e estadual, e que o volume da chuva foi tão grande que levou ao colapso áreas de mata virgem e também casas de altíssimo padrão. A evolução do que nós vimos no último final de semana, ele não é resultado exclusivamente da quantidade de chuva. A quantidade de chuva foi um fator deflagrador. Para o professor e urbanista Anderson Cazul Nakano, a rodovia Rio Santos é a linha simbólica que separa duas formas de viver. De um lado da pista, os barracos pobres pendurados na encosta, enquanto os condomínios de luxo ficam na segurança da beira-mar, no outro lado da rodovia. Claramente, ela é a divisão, né, e é a barreira também, porque ela faz essa desigualdade ficar marcada fisicamente. Com a inauguração da estrada no início dos anos 70, grandes especuladores começaram a comprar os terrenos que os pescadores tinham nas praias da região. Esses processos geralmente acontecem de uma maneira muito agressiva, expulsando, assediando, ocupando irregularmente. Você tem muitos desses empreendimentos construídos em terras griladas, em terras que não tinha documentação regularizada por parte do investidor e por parte do construtor. Márcio é da terceira geração de uma família de pescadores. Nós o encontramos ainda reparando os estragos da enxurrada. O rancho começou a estralar, eu falei, vixe, acho que vai cair. Desabou, né? Foi aquela hora que caiu em cima dos barcos. É, tava 1h30, salvando as canoas, né? Senão o mar ia perder tudo. O terreno à beira-mar, onde ele mora com os pais, é o único que ainda não foi comprado na praia do Toque-Toque Pequeno, uma das mais bonitas do litoral norte. A senhora conhece alguma família de caiçara que seja dono da sua propriedade à beira-mar como vocês aqui ou não tem mais? Aqui são só vocês? Só. De aqui não, já vai. O restante vendeu tudo e foram morar no morro. Eles contam que o assédio começou há 40 anos, ainda no tempo do avô de Márcio, mestre Silvestre. E ofereceram muito dinheiro para vocês já? Milhões. É? Mas não tinha aí. Hoje é o pai dele que é a pedra no sapato dos especuladores. Tá aí o homem que resistiu, o último caiçara. Ah, tem que deixar para os filhos, né? Num passeio de barco, o Márcio nos leva para conhecer a vizinhança. Esse condomínio aqui é vizinho seu? Vizinho meu. Aí os caiçaras venderam para o empresário e ele vendeu para uma incorporadora. Isso. Tá a faixa de 7 milhões cada casa. E onde é que estão os caiçaras que venderam esse terreno aqui? A maioria que vendeu tá morando em Santos, saiu de Toque-Toque. Enquanto novos condomínios vão sendo construídos do lado de cada Rio Santos, do lado de lá, chegam mais e mais migrantes de outros estados. São empregadas domésticas, faxineiras, pedreiros, serventes, ambulantes e muitos outros trabalhadores da economia de serviços que atende ao turismo no litoral norte de São Paulo.
Para essas pessoas, o acesso à moradia, um direito garantido a todo brasileiro pelo artigo 6º da Constituição Federal, sempre foi negado pelas cidades que tanto precisam do trabalho deles. E aí, resta construir onde dá, do jeito que dá. Bairros inteiros de São Sebastião foram erguidos em áreas de risco. Marcelino ainda tem no celular o vídeo que o amigo Samuel enviou no dia da chuvarada. Ele mandando aqui uns vídeos na hora que estava desbarrancando lá o barraco do vizinho dele. Mal acabou de filmar e Samuel foi soterrado pela lama. Foi Marcelino que encontrou o corpo do amigo e dos 2 filhos pequenos. Não é fácil, né? Porque a gente perdeu um amigo mesmo, brincava com ele, com os filhos dele. E não foram as únicas perdas. Marcelino viu mais gente morrer. Pessoal do Nordeste? Tudo do Nordeste. Como você? Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, nem Samuel mesmo era lá do Pernambuco. Foi em 1989 que Marcelino deixou a Bahia para vir para São Paulo. E para trabalhar em quê? Eu vim trabalhar em obra, né? E depois vieram os outros da família? Aí fui lá, busquei um irmão meu e fui trazendo os poucos para cá. Onde acomodar toda essa gente se não for por aqui? Agora a moradia que é bem precária, né? A gente tem aqui desse lado. Pro lado de lá já é da parte do rio que é praia, né? Do lado já fica complicado. É caro lá, né? É muito caro. Mas a mãe dele anda aflita depois do susto do carnaval. Na hora da chuvarada, a água entrou por aqui? Ave Maria, foi água aqui que deu quase no meio da parede. Não era assim há 30 anos quando a família veio para cá. Ah, não tinha ninguém quando nós chegamos aqui. Aí pro lado da Vila Baiana você olhava e só via mato. Esse outro casal também não tinha visto nada parecido. Crispim e Jéssica estão voltando para casa depois de 5 dias esperando a água baixar. Dá, né? Dá um aperto, né? Porque querendo ou não, a gente batalhou muito, né? Pra ter cada coisinha aqui. No dia da chuva foi um Deus nos acuda. Vocês estavam onde? Estavam em casa? A gente estava em casa. Começou a encher e aí fiquei toda hora indo, medindo, né? Onde estava a água. O que você vai fazer agora? Agora a gente vai tentar limpar, né? Você não sabe por onde começar, né? Não sei. Não dá mais pra aproveitar isso aí. Não, ó, tá de água. Roupa pra adoção, mas não deu pra salvar nada. E agora a gente precisa de doação, cadê nossas roupas a gente perdeu. Você vê como são as coisas, né? Jéssica é do Paraná. Veio pequena para São Paulo no colo da mãe faxineira. Desde pequenininha, minha mãe ia pra faxina e eu ia junto. Virou faxineira também, indo todos os dias trabalhar do lado de lá. Embora a chuva que cai aqui seja exatamente a mesma de lá, não há como comparar o estrago. Você vai pra lá, você vê a rua, os mercados, as casas, totalmente diferente do que daqui. Você viu o desastre que tá aí na rua, de todas as ruas, todas as casas. O pessoal perderam tudo, botando pra fora, coisas que batalharam pela uma vida inteira, né? Às vezes perder assim de uma hora pra outra. Crispim, o marido, migrante baiano, também fez a vida trabalhando em obra de condomínio. Tentar a sorte aqui, né? Construindo casa de rico. E a casa enlameada que eles começam a limpar, a tão esperada casa própria, cuja entrada acabaram de pagar, agora é uma grande incerteza. Essa casa fica na serra, né? Sim. Fica na encosta. Sim. Na encosta. Vocês tinham consciência do risco? Enchia, mas não ao ponto de perder tudo que a gente tinha em casa. E tá começando a chover de novo. Começando a chover de novo. A incerteza é que é duro, né? É que a gente não sabe como é que vai ser. Para o professor Kazuo Nakano, Crispim e Jéssica só encontrarão paz quando o Estado oferecer um espaço adequado, uma casa digna e um lugar seguro, as 3 frentes de 3 sistemas integrados. O Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, o Sistema Nacional de Habitação e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que estão todos previstos em legislação federal, não são colocados em prática, mesmo diante dessa realidade urbana dramática que a gente tem no nosso país. Se a tradição brasileira de não aprender com os erros prevalecer novamente, o que pode acontecer com aquelas pessoas ali que moram naquelas casas atrás do senhor? Objetivamente, elas podem morrer, porque esses riscos, eles não são os primeiros, também não são os últimos. Essas pessoas, se elas continuarem morando nessas condições, nessas encostas, que são encostas quase que verticais, esses riscos, eles podem se tornar tragédias novamente, e essas tragédias podem voltar a matar.